Gustavo Bai em mais um vídeo e eu vou falar uma parada que incomoda muita gente no mercado cripto. O Bitcoin, ele não é lento porque ele precisa ser, ele é lento porque ninguém teve coragem de mudar na rede. E o pior, o problema já tinha solução desde 2013. E quem criou essa solução? Nada mais, nada menos do que o criador da Caspa, Jonathan Sampolinski. E relaxa, não tô falando pra você sair comprando Caspa igual louco, tô aqui pra trocar um papo. Para você que já está em cripto, isso é só uma conversa sincera. E você que não entende do mercado, que bom que você está chegando agora, que você está chegando antes da multidão. Eu quero que você pense no Bitcoin como um Fusca. Ele foi revolucionário, mudou tudo, mas tenta pegar a estrada hoje em dia com Fusca e depois pega com uma Ferrari. Adivinha qual que você vai escolher? Foi isso que o Jonathan Sampolinski, nome difícil de falar, né? Ele quis fazer isso com o Bitcoin. Ele pensou que o Bitcoin ele poderia ser mais rápido, mas sem perder a segurança. É tipo você construir uma casa, só que quando você vai fazer uma mudança, você pede metade da obra. É isso que o Bitcoin fazia, né, com os forks. Ninguém queria fazer uma mudança no código principal, então ficou aquele negócio meio que obsoleto, mas virou o ouro digital que é hoje, né? Que o que acontece, para quem não entende, a blockchain do Bitcoin minera um bloco a cada 10 minutos. Que eu já vou até mostrar para vocês aqui, ó. O Bitcoin é esse aqui do lado direito da tela, onde você pode ver aqui, ó, é um bloco, onde eu estou mexendo aqui a cada 10 minutos. Então é uma rede lenta, cara, que fica congestionada. E há 10 anos atrás, Jonathan Sampolinski criou o código Ghost. E esse código ele é até citado nada mais, nada menos do que na Ethereum, né? Esse código é citado na rede da Ethereum. Então, Jonathan Sampolinski está no mercado desde os primórdios. Inclusive, ele ajudou o código do próprio Bitcoin lá no começo a ter mais segurança. E já foi citado também num documento da XRP lá no começo como um dos protagonistas, né, da criação dos códigos de segurança para transações. Então, é uma pessoa renomada já dentro do mercado cripto, né? Então, desde 2013 já existe o código Ghost, o protocolo Ghost, que é o Block DAG. Só que ele só foi ser implementado 10 anos, basicamente 10 anos depois, que Caspa só foi ser criada em 2021. E Caspa é uma moeda criada com os mesmos fundamentos do Bitcoin, sem pré-miner, sem ICO, sem investidores por fora, tudo justo, transparente, igualzinho foi o lançamento do Bitcoin. Então, Caspa, como você pode ver aqui, ó, hoje Caspa está minerando 10 blocos a cada segundo. Então, são 10 blocos por segundo, enquanto o Bitcoin é um bloco a cada 10 minutos. Então, você pode entrar na sua casa, ó, no site oficial da Caspa. Tem todos os dados e informações aqui, ó, quando ela foi criada, no Permine, no Allocation, o código dela. Você consegue minerar a Caspa, inclusive, no seu computador. Então, imagina, isso aqui é a Ferrari no mundo das criptomoedas. E o mais legal de tudo é que Caspa ainda vai ser possível ter smart contracts, assim como tem na segunda maior moeda, que é a Ethereum. Então você imagina, a blockchain mais rápida que existe, hoje é tratada como apenas mais uma moeda, como se não fosse nada revolucionário, mas normal. Toda revolução começa assim. E daqui a alguns anos a galera vai falar: como ninguém viu isso antes e tal? A diferença é que alguns estão vendo agora. Eu sugiro que você dê valor. E se você quer... Antes, vamos ver o gráfico aqui, vamos analisar o gráfico do Bitcoin para dar uma orientação do mercado aí nas próximas semanas e nos próximos meses. E se você quer entender Caspa, como comprar, como guardar da maneira correta, como criar uma estratégia dentro da sua realidade para os próximos anos, eu vou deixar o link no WhatsApp aqui embaixo para você marcar uma mentoria comigo, tá? Então vamos acessar aqui o gráfico do Bitcoin para a gente fazer uma análise gráfica, tá? Aqui a gente tá no de BTC, vamos ver esse daqui que eu quero. Beleza. Ó, esse aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. E para quem tá chegando agora no mercado, o Bitcoin ele trabalha, ou pelo menos trabalhava, em ciclos de 4 em 4 anos. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem o halving, né, que é onde corta a mineração, e ele tem uma super alta, depois uma queda, consolidação, halving em 2020,
Bitcoin disparou, alta, queda, consolidação. Próximo halving, o último halving, né, na verdade, foi em 2024. Então foi meados de 2024 aqui, abril. E esse halving é diferente. Teve o halving aqui em abril de 2024 e o Bitcoin saiu de 67 mil para 120 mil, praticamente dobrou o seu valor. A questão é que o tempo, se a gente comparar o tempo de ciclo de todos os anos, esse ciclo já acabou. Se a gente for tirar de base os outros ciclos, né, anterior. E eu marquei essa parte redondinha aqui porque foi muito parecido o ciclo anterior aqui em 2022 com esse momento que a gente está vivendo agora. O Bitcoin fez esse topo duplo lá em 2021 e depois ele recuou e fez como posso dizer, essa trap, né? Essa aqui é uma armadilha de touros, onde a gente acha que o Bitcoin vai romper, vai subir, fazer novas máximas, ele vem e cai para suas mínimas históricas desse ciclo. Deixa eu adicionar só mais um indicador aqui. Isso aqui, MACD. Então o que aconteceu aqui no ciclo passado, né? O Bitcoin rompeu essa estrutura de triângulo ascendente, todo mundo achou que ia subir, e o que ele fez? Caiu para as mínimas históricas. Ele estava acima, aqui ele estava acima da média de 100 dias, 100 períodos, tá? E agora no ciclo atual, veja, é um momento muito parecido, onde o Bitcoin fez um topo duplo aqui, 100 mil dólares, depois 124 mil dólares. E agora ele se encontra nessa bandeira de baixa, tá? Que é um padrão gráfico de baixa, que a tendência desse padrão, se ele romper para baixo, é ele buscar o tamanho do mastro da bandeira de baixa, tá? Que seria mais ou menos isso daqui. Então a gente está falando que o Bitcoin, em tese, se romper isso aqui, pode chegar lá em 58 mil dólares, 60 mil dólares. Agora, isso é um padrão gráfico. E eu acho até que faz sentido, porque tá todo mundo falando em alta, galera. Tá todo mundo falando em alta. E como por data, por tempo, o período do ciclo já acabou, os institucionais, né, que as empresas, os governos que estão entrando agora no mercado, eles não têm pressa para vender amanhã. Então, para eles, é até melhor que caia todo o mercado agora nesse ano, que é um ano de baixa, em tese de ciclo, para aí sim eles acumularem para voltar no próximo ciclo forte, rompendo todas as barreiras, porque vai ter uma altíssima demanda, né, que o mercado só tende a crescer. E agora está fazendo essa... A gente pode até considerar uma armadilha se a gente colocar num gráfico diário. O Bitcoin ainda não rompeu, tá, para baixo. Então, eu não descarto também a possibilidade do Bitcoin daqui ele recuperar e atingir novas máximas. Eu também não descarto a possibilidade de ele vir rompendo aqui até atingir pelo menos 135 mil. Agora é um momento de muita tensão, na verdade, no mercado, né? E o que eu queria mostrar para vocês é o quê? Aqui, nesse momento no gráfico diário, a gente teve um cruzamento das linhas aqui do MACD, o que não é um bom sinal, tá? Não é um bom sinal, porque indica uma tendência de baixa, uma força vendedora entrando. E o que eu queria mostrar também é isso aqui, ó, em comparação com o ciclo anterior. Olha que interessante. Então isso aqui é para você já se preparar. Que se o mercado pode cair, a gente está falando aqui, galera, de uma queda, se isso acontecer, do que está agora, uma queda de mais pelo menos 30%. Se olhar assim não é tanta coisa, mas quando você está com dinheiro investido dói, viu, galera? Dói muito e você tem que saber o que você está fazendo para você não precisar vender e sacar esse dinheiro, entendeu? E aqui, ó, se a gente olhar o MACD, que é esse indicador aqui embaixo, ó, nesse momento onde ele fez essa armadilha aqui de touro, essa bull trap, o MACD ele estava rompendo aqui para cima e depois buscou novos fundos logo na frente, né? Aqui deu um indício que ia romper, que ia subir, e foi uma armadilha, ele foi lá e fez um fundo mais embaixo ainda. E agora o que está acontecendo aqui no momento atual? E depois, né, não precisa nem falar, que depois que entrou para baixa da média de 100 períodos, foi o bear market de fato, né? Aqui foi o bear market de fato, onde o Bitcoin atingiu 15 mil, depois só veio romper lá na frente, depois de quantos anos aqui, ó? Depois que rompeu aqui, maio de 2022, e só foi em outubro de 2021, um ano e meio aí, praticamente,
até romper essa média móvel. E agora a gente está passando por um momento parecido. O MACD ele tá querendo romper para cima, ainda não cruzou com a média lenta aqui. E tem espaço para cair mais, galera. Se a gente for ver, ó, no passado aqui, ó, não tão distante, aqui em julho, o MACD já atingiu níveis mais baixos, tá? Então, na minha opinião, sim, é possível o Bitcoin fazer um movimento de baixo agora, entrar o bear market, ele vir e ficar em baixo para só no outro ciclo, lá em 2028 ele ir para cima. E para mim isso é a maior oportunidade de compra da nossa história. Se isso acontecer, galera, vai ser o melhor momento para comprar criptomoeda. Porque o próximo ciclo, ele tende a ser explosivo, igual foi o ciclo de 2017, né? Que é um crescimento absurdo, onde é governos, empresas. Então, é algo assim que a gente não vê toda hora, né? Isso é raro de acontecer, na verdade. E vamos entrar agora aqui no gráfico de Kaspa. Lembrando, se quiser uma mentoria, me chama aí no link abaixo, que nós vamos preparar um plano estratégico para a sua realidade de como acumular Kaspa, principalmente, tá? Kaspa, galera, que é o futuro. Kaspa é o novo Bitcoin. Isso eu não tenho dúvidas. E se cair, eu vou comprar mais. E se a gente olhar o gráfico de Kaspa aqui, galera, olha que interessante. Eu nunca vi, na verdade, um gráfico dessa maneira, tá? Eu já vi, analiso milhares de gráficos, mas nunca vi um gráfico com essa magnitude. Se a gente pegar do fundo até o topo, Kaspa fez mais de 1000 vezes, tá? Então a gente tá falando aí de 1000 vezes o seu investimento. Isso num período de 2 anos, tá, galera? Que foi desde o lançamento dela até julho aí de 2024. 2 anos aí, Kaspa fez 1000 vezes 1000. Então esse crescimento, para mim, isso, um crescimento desse, de uma moeda que não tem nem marketing direito, é só moeda revolucionária que faz isso, tá, galera? Então, essa foi a primeira pernada da história de Kaspa, aí, os 2 primeiros anos de vida. A gente não pegou esse momento, tudo bem. Vamos se preparar para o segundo, porque olha como Deus é bom, né? Sempre tem mais oportunidades. Quando eu nunca achei que fosse existir algo tão bom quanto o Bitcoin, surgiu o Kaspa. E agora a Kaspa, desde o topo, ela só tá caindo, ó. Chegou a cair aqui. Galera, esse dia aqui foi insano, que foi o 10 de outubro, que foi o Black Swan, o evento do Cisne Negro. Eu vi literalmente Kaspa cair 90% na minha cara, mano. Galera, eu vi Kaspa cair 90% e eu comprei, acredite se quiser, nesse fundinho aqui, eu comprei, foi uns $500 de Kaspa, que no mesmo segundo já fez vezes 5. Mas isso aqui é um evento muito raro, assim, foi assim, muito, vai ficar muito na minha memória, assim, eu nunca vou esquecer pra ver a força do mercado e quanto ele pode cair, tá? Então, apesar de eu estar comprando Kaspa desde aqui, ó, eu comecei no topo, comecei a comprar no pior momento, aqui no topo. Então, você pode ver que eu tô em baixa agora. Só que o que eu espero do mercado? Desde lá eu não parei de comprar. Eu só compro. Porque eu tô pensando anos na frente, galera. Anos na frente. É assim que você vai ganhar dinheiro. E esse momento aqui de Kaspa, ó, o que eu tô prevendo aqui pra ela? Ela tá só rompendo pra baixo, tá em tendência de baixa, tá fraco, tá sem demanda. Se o Bitcoin cair daquela maneira, provavelmente Kaspa vai entrar num bear market também, ficando lá na cerca de 2 centavos. Pode chegar até 1 centavo, como já chegou aqui, a 0,09. Foi 1 centavo aqui que eu peguei. E eu não descarto essa possibilidade, onde será a melhor oportunidade de compra da história da nossa humanidade. Qualquer valor que você comprar Kaspa aqui, nessa região verde aqui, entre 3 centavos e 1 centavo, vai ser a melhor compra da história. Para quem segurar esse ativo no futuro, é que nem o Bitcoin no começo. Ninguém dava nada. Mas quem vai dizer a verdade é o mercado. Agora eu quero mostrar aqui para você ver como comparar a Kaspa ao gráfico do Bitcoin, tá? Então vamos pôr o BTC aqui. BTC, USD, All History. Vamos colocar All History here. Que a gente vê o gráfico completo do Bitcoin, ó. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Repare que eu já estava até fazendo uma análise nesse gráfico aqui, que ele mostra toda a história do Bitcoin, né? Desde quando o preço não valia nada até os seus, se a gente, $100 mil. Se a gente pegar aqui, ó, Bitcoin nesse fundo aqui, ó, que foi 61 centavos,
Ó, aqui ele deu 100.000%, que foi o que o Caspa fez, só que bem mais anos, tá? Só que o que acontece? Para comparar Caspa, eu digo que Caspa, se olhando o gráfico, imagina que esse gráfico aqui é o da Caspa, tá? Eu imagino que Caspa, a gente tá nesse período aqui, ó. 2013. É como se fosse comprar Bitcoin em 2013. Só que eu acredito que a gente tá vivendo esse período aqui, ó, esse bear market, ó. Se a gente reparar aqui, ó, o Bitcoin fez o topo em $1.000 em novembro de 2013 e foi caindo até 2015, tá? Agora então ficou 2013, 14, 15 só caindo. Pra depois, aí sim, no futuro, ele reivindicar os novos topos, buscar sua faixa de justiça atingindo $20.000. E esse foi um dos maiores bull runs da história, tá, galera? E o próximo eu tô calculando que vai ser nessa magnitude. Então eu calculo que hoje Caspa tá aqui, no fundo. Então, é um bom período aqui. Imagina você ficar... Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. 250 dias e o ativo só tá no fundo, mano. Não se mexe, só baixa. Você aguenta ficar mais de um ano aí? Ficar um ano com o ativo só caindo, só comprando? Você tem que estudar o fundamento. Então, se você quer aprender como comprar Caspa, como guardar com segurança, me chama na mentoria aí que vai ser o maior prazer eu ajudar você. Eu acho que já tá bom a gente... pelo vídeo de hoje, depois eu trago uma análise mais aprofundada aí e vamos que vamos.